Gente, é uma alegria tê-los aqui. Eu queria que vocês se apresentassem. Quem são vocês? Quer Vamos falar? lá. Vou eu primeiro ou você? Vai, amor. Vou eu porque eu nasci primeiro, né? Ele é mais velho. Nascido em 21 de junho de 70, no dia que o Brasil foi tricampeão na Copa do Mundo. Muitos sabem, outros não, né? Nem imaginam, né? Era para eu 90 jogar milhões em ação. Era para eu jogar muita bola, né? Não sei chutar, não sei driblar, não sei fazer nada. Mas tem uma vantagem nisso, né? Por ter nascido nesse dia, eu sou um cara festeiro, alegre, sempre tô bagunçando. Então, isso acho que influenciou no meu nascimento, essa data. Então, é importante para o Brasil, não é? E aí, nascido em Arthur Alvim, São Paulo, amo essa cidade demais, né? Não troco aqui por lugar nenhum. Um tempo atrás eu falava de Ubatuba, hoje acho que eu não falo mais não, viu? É melhor a gente ir viajando para os lugares e conhecendo e voltando para cá, né? Que é o nosso ninho. Né? Mas é muito bom. E aí, aos meus 19 anos, eu conheci essa mulher maravilhosa aqui. Aos meus 20, ela me convenceu a casar com ela. Eu aceitei, né? Ainda bem que você conhece a história, né, Edinho? Que difícil. Nossa, como foi difícil, né? Foi. É um rapaz, assim, muito simples, puro, sabe? Então, ela veio, ela me conquistou, tudo. Então, foi uma coisa muito bonita, né? Sim. E aí, mamãe deixou casar e aí eu casei, entendeu? Foi legal. E agora, mês que vem, a gente faz 30 anos de casado, né? 30 então, assim, é uma data muito forte, muito importante para nós. Gostoso, tenho orgulho de falar isso, né? De nós estarmos 30 anos casados e 30 anos bem. Mas, principalmente nesses 30 anos aí, tem a mão de Deus nesse meio. Porque se não fosse Deus, eu não sei se nós estaríamos bem hoje. Então, em 96, a gente se converteu numa igreja bem pertinho da IBF Patriarca, ao qual nós estamos hoje, desde 2003. E aí a gente caiu nesse caminho maravilhoso que é o caminho de Deus, o caminho de Jesus. Para os meus amigos e conhecidos e irmãos, muitos às vezes até não sabem o que é esse de converter, né? Quando você aceita Jesus como teu Salvador, a gente fala que você se converteu. Então é algo que assim, nós os dois aceitamos na mesma época e foi uma mudança de vida tremenda. A gente se orgulha muito disso, de estar numa igreja sadia, numa igreja que eu sei que tem muitos amigos e a minha família, minhas filhas, meu genro, minha neta, minha mãe, meus irmãos, todo mundo no mesmo caminho. Isso é maravilhoso, é uma paz tremenda no coração. Né? Que bom. A minha metade já contou quase tudo, né? Fiz um resumido, né? Senão... Ele só não contou a parte que eu tinha só 16 anos, né? Quando a gente começou a namorar. Então, falando um pouquinho da nossa conversão, que o Xande começou a contar, nós tínhamos uma vida profissional e uma vida de casados que já era uma vida feliz, né? A gente mas depois que o Senhor entrou na nossa vida, isso ficou muito melhor. Porque muitas pessoas acham que o vir para Jesus ou procurar a Deus é somente quando tem alguma situação difícil, ou somente quando tem alguma dor ou alguma perda. No nosso caso não foi isso, né? Fomos convidados pela sogra para fazer uma visita numa igreja, fomos e lá ficamos. Não saímos mais, né? Desde a primeira vez que fomos, nos convertemos de verdade e acabamos ficando. E a nossa vida hoje é muito melhor do que era. Mas não foi, como muitos dizem, pela dor, né? A gente não precisou passar por nenhum processo para nos aproximarmos de Deus. E eu sempre falo assim, que o Senhor, ele já sabe, né? Na sua presciência, quem são aqueles que o escolherão, quem são aqueles que o seguirão, quem são aqueles que entregarão a sua vida a Ele. Então, eu creio que já neste momento, quando a gente começou a namorar, quando a gente casou, tão jovem, né? Eu tinha 17 anos, o Xande tinha 19. Éramos praticamente dois adolescentes, sem experiência na vida, para nada, nem de trabalho, enfim, de nada. E eu tenho certeza que a mão do Senhor já estava ali, sabendo que hoje nós estaríamos aqui, que hoje nós o serviríamos, que hoje nós o adoraríamos e que hoje ele seria o Senhor das nossas vidas. Então, mesmo diante das nossas escolhas, talvez não tão corretas em algum momento, o Senhor foi nos ajudando e nos encaminhando e nos trazendo sempre para o caminho dele.
Então eu creio que o senhor já sabia, né? Que estaríamos aqui e que o adoraríamos. E tão novos assim, qual foi o grande desafio? Porque 17 e 19 anos, né? Qual foi o grande desafio? O que foi complicado e difícil para vocês? Que hoje vocês dizem, nossa, se não fosse Deus que estivesse ao nosso lado... Ah, foram vários. Foram poucos, não. Olha, eu tenho até uma história triste, né? Nós nos casamos felizes, né? Com a nossa casinha. A gente não queria ter... Não tinha um gato para puxar pelo rabo, eu brinco, né? Eu brinco que a gente só não passou fome porque tinha família. Porque não tinha nada. Eu nunca tinha trabalhado, não tinha emprego, enfim, né? O Xande trabalhava com a mãe dele. Mas a família sempre nos apoiou bastante. E logo no comecinho do casamento, eu fiquei bem perdida com a questão de quando a Jéssica nasceu, de deixá-la para ir trabalhar. Isso para mim era algo tremendamente dolorido. E aí eu tive uma depressão bem, bem forte, assim, bem profunda. Eu não sabia nem o que eu queria da vida, enfim, uma tristeza sem fim que eu não conseguia mensurar e não conseguia organizar os meus sentimentos, enfim. Aí, mesmo sem dinheiro, o Xande deu um jeito, pagou uma psicóloga. Lá fui eu para a psicóloga, né? Para entender os meus motivos, por que eu não estava tão triste. E eu creio que ali o Senhor já estava agindo, né? A psicóloga falou assim para mim, Rê, o importante não é o tempo, o importante não é a quantidade de tempo que você vai ter com a sua filha, o importante é a qualidade do tempo que você vai ter com ela. Eu saí dessa consulta, passei no shopping, procurei emprego e saí empregada. Foi o caminho de ir para a médica, passar do shopping e ser empregado, e de lá para cá eu nunca mais parei de trabalhar. Então, assim, tivemos várias situações no começo de dificuldade, tanto financeira como de ajuste emocional, por sermos tão jovens. Essa questão da Jéssica, né, de deixá-la ir trabalhar, enfim, o que eu escolho? Ser mãe, ficar com a minha filha, vou trabalhar. Foi bem difícil, não foi fácil, não. É um tempo que tem que ser lembrado para ser valorizado, né? Porque a gente não tem que ficar só pensando em coisas boas, coisas maravilhosas que aconteceram, e sim lembrar dos momentos difíceis que a gente passou, para valorizar até hoje, ficar bem claro em nossas vidas, porque isso é uma base no casamento. E se você deixar isso bem claro e aceso em sua mente, isso vai te ajudando, até mesmo ajudando outras pessoas, né? É o caso da gente trabalhar com os casais, né? Há tantos anos já que a gente tem esse trabalho na igreja, e isso ajuda, porque a gente pode passar para eles uma experiência, algo de ruim que nós passamos, e olha, tem solução, a gente está bem, a gente conseguiu contornar isso, aquilo, tal. Eu sei que cada um tem o seu tipo de problema, as suas dificuldades, né? Mas, assim, é importante a gente poder passar e testemunhar as situações às quais a gente passou e poder ajudar o próximo, os casais. E é muito bom isso, né? Muito bom. Qual é aonde vocês dizem assim, poxa vida, a gente se amava, a Jéssica veio, Deus começou a nos ajudar. Aonde a diferença que Deus fez na vida de vocês? O que isso mudou, de fato? Mudou? O que mudou? Assim, quando a gente fala que eu conheço Deus, eu creio em Deus, tudo, legal o que você está falando, é muito diferente do fato de você andar e ter intimidade com Ele. Então, quando você fala que você é evangélico, significa que você se aprofundou no Evangelho, quis saber mais sobre Deus, sobre Jesus, sobre a história, sobre a nossa criação, sobre tudo isso. A partir desse momento, você começa a ter uma clareza de mente, algo que vai te ajudando, e alguns problemas que vêm, e você consegue passar com mais tranquilidade, porque você tem esse apoio, você tem aonde recorrer, numa oração. Então, eu sempre digo, né? Você visitando o seu pai, falando com ele todos os dias, você tem uma intimidade. Quando você vai de vez em quando vê-lo, uma vez por mês, uma vez a cada 6 meses, essa intimidade esfria. Então, não adianta você falar que tem uma intimidade com Deus, que é o nosso Pai, se você não procura Ele diariamente, em todos os instantes.
Por exemplo, eu estou dirigindo em uma situação de perigo, alguma coisa, e ali eu peço, meu Deus, me peço uma orientação. Isso é um detalhe pequeno no dia a dia, de tantos outros, às vezes que a gente nem vê os livramentos que Deus nos dá durante um dia. E a gente passa desapercebido nessa correria que é o mundo, né? Nem em São Paulo, é o mundo inteiro, é assim. Então a gente acaba não pegando esse detalhe. Quando você busca Deus, você tem mais essa força, essa base, esse sustento para te, numa hora ruim, você ter algo de bom. E quando a gente se converteu, as coisas começam a ficar mais na paz, mais alegre. Você às vezes acha que ir à igreja, estar com Deus, você não vai ser feliz como você é hoje. E não é por aí. Hoje a gente é muito feliz, a gente se diverte, a gente brinca. Todos os que me conhecem aqui sabem o quanto eu sou brincalhão, com todo respeito, lógico. Mas o que é isso? Deus é bem-humorado, ele não é um Deus mal-humorado, né? Ele gosta de ver as situações e ele nos olha como os filhinhos. Então a gente tem que ser alegre. Estando com essa intimidade com Deus, você começa a ter essa troca com ele. É muito bom, é sensacional. Quer falar? E eu acho que na questão... Aí você vê, no nosso caso, a metade que mais fala é ele, né? Eu falo pouco. Trazendo pro casamento essa questão... Xande, eu fui vendedor também, eu sei, eu sou solidário a você. Tem que controlar ele. Você tá batendo, vai cair o celular. Trazendo para... É que eu não consigo falar sem as mãos, eu fico batendo. Aqui vai derrubar o celular. Já tô segurando ela. Trazendo para o casamento antes e depois de Jesus, eu acho que a confiança, o quanto você valoriza o outro, não dá para falar se o amor é diferente, né? Porque eu não consigo mensurar se eu amo mais o Xande hoje do que eu amava antes. Amor é amor, né? Eu acho que o amor não muda. Mas a questão da segurança, da confiança, de saber que está junto, de saber do cuidado, de alguns princípios que a gente acaba aprendendo com Jesus, né? Do sacerdote, da questão da submissão, de que ele tem que ser realmente o cabeça da nossa casa, que eu preciso me submeter a algumas coisas em amor, isso é muito fácil, muito tranquilo. Se submeter em amor não é difícil. Eu falo isso sempre para as meninas que trabalham comigo. Então, acho que o antes e depois no casamento com Jesus é mais nesses detalhes. Na criação dos filhos, é tudo muito mais tranquilo. Só um minutinho. O Givaldo perguntou se as amizades antigas... Eu ia ler essa pergunta. Então, Givaldo, é assim, cara. Eu me orgulho muito de ser um homem que tem muitos amigos, até hoje. Amizades que eu tinha dos meus 15 anos, eu mantenho até hoje, de se falar. Quem me conhece mais a fundo sabe que eu sou de ligar, de procurar sempre estar vendo as pessoas. E assim, eu vejo que hoje eu tenho mais qualidade nas amizades, respeitando, porque eu tenho amigos que são espíritas, ateus, católicos. Eu estudei em colégio católico, então eu sei bem como são os procedimentos, eu respeito muito isso. Cada um, e a gente vai lá. Eu quero que todo mundo creia em Deus e busque somente Ele. É isso que eu quero. Mas eu respeito. E sempre, quando a gente toca nesses assuntos, nunca briguei por isso. Então, os meus amigos, é muito legal. A gente tem amizades aí de longa data. E é gostoso isso, né? De você poder contar e saber que eu tenho várias pessoas que, se eu ligar, estou precisando de você agora, a pessoa vem na hora. Então, isso é demais. Não tem preço, né? Agora, era legal saber de um dos amigos, né? Qual que é a diferença do antes e do depois, né? Isso é bom, Porque, né? Às vezes, a imagem que se tem é que quando a gente se converte, a gente tem que se afastar. Uma coisa é se afastar dos hábitos ruins, né? Do que de ruim que nós fazíamos. Mas é mais uma oportunidade de mostrar o amor de Deus para as pessoas. Para que elas vejam em nós a diferença, né? O que com Jesus é muito melhor. E a Filadélfia? Você está com a camiseta da Filadélfia. Aonde que... Vocês estão desde 2003. Isso. Como que vocês chegaram na Filadélfia? A Ana Júlia tinha 1 ano só, né? Nossa, já está com 18. Eu aproveitava a Ana Júlia, que ela era de colo. Ela está ficando velha, né? A gente não. E é interessante, né?
A Filadélfia, eu curtia muito o Kirk Franklin nessa época, e eu vi os cultos deles, né, o pessoal dançando, indo para lá, para cá, uma delícia. E a saída da IBF não, da Vila Esperança, que é a Batista também, onde meus irmãos estão até hoje, para Filadélfia, não foi nenhuma briga de maneira alguma. Eu buscava já há muitos anos algo assim, uma igreja agitada e tal. Eu cheguei lá um dia, era a volta de encontro, e outro dia você explica esse, né? Não, mas é legal. Vamos falar? Conta, vamos, é legal. Falar, essa então, história é legal. Conta. É legal, é legal. Nós fomos... Aliás, por agora mudar os horários, eu não faço a menor ideia do tempo que a gente tem, então vamos embora. Vamos falar, né? Quando faltar 2 minutos, eu aviso. Tá bom. A gente chegou lá num culto, foi só eu e a Rê, a Ju acho que ficou com o pessoal, e era a volta de encontro. E nós ficamos lá sentadinhos, beirando os corredores, e aí, de repente, pediu lá, por favor, o pessoal está chegando, e chegou umas 50 pessoas, tudo pulando, gritando, chorando. E eu olhei para o lado, o pessoal chorando daqui, outro de lá, outro rindo, outro pulando, abraçando. Aí eu pensei, gato, esse pessoal devia ter algum acampamento. E eles foram assaltados, o ônibus deve ter caído na pirambeira, eles estão todos vivos. E olha só que loucura, o que está acontecendo, né? E a gente curioso para saber o que era. Depois que a gente vai entender que era um encontro com Deus, e aí caiu a nossa ficha, né? Os mais antigos caíram a ficha, e aí caiu a nossa ficha do que era isso. Aí eu falei, poxa, que legal. Logo no primeiro seguinte nós já estávamos lá. Então, voltando à IBF, chegando nesse culto, a gente viu isso, nós voltamos de novo numa outra sequência, e aí as músicas agitadas, Isaías de Paula tocava altos rocks com a galera lá, né? Então era muito bom. E eu querendo me soltar, pegava na Júlia, ela quer dançar, né? E eu ficava com ela no colo para lá e para cá. Porque a gente tinha estava vindo de uma igreja tradicional, né? Que quase nem se batia a palma, então era muito diferente. E de novo, hein? Pessoal da Batista lá da Vila Esperança, amo eles, já temos contatos até hoje. Maravilhoso, tá? Isso é muito bom. A gente poder sair de uma igreja com as portas abertas e ter o carinho de todos lá. Muito bom isso. Parte da nossa família está lá ainda. Né? Muito bom. É que a gente queria algo mais agitado. Então a gente foi, né? E não esquecendo também, é até ruim a gente ficar falando de nomes, né? O Teco na guitarra, maravilhoso. O Júnior na bateria, era uma formação totalmente roqueira, né? Que a gente tinha lá. Exato. Então eu fiquei encantado com aquilo lá. Falei, pô, é aqui que eu vou ficar. E estamos até hoje, e aí, né? ele pegava a Ana Júlia no colo para disfarçar que ele queria dar uma dançadinha e ele ficava dançando com a Ana Júlia no colo. A menina queria dançar, vai fazer o quê? Né? Tinha que aí ele dançar. ficava lá pulando com a Ana Júlia no colo. Olha, aqui a Isa da Reis aqui. Sou católica e a Renata sempre muito aberta e coloca Deus à frente. Que legal. Essa Isa é uma linda, é verdade. A gente sempre fala muito de Jesus. Eu conheço depois, queria ter conhecido antes. O Glauber colocou. E uma tal de novo amigo meu, o Glauber, novo amigo. E uma tal de Sandra de Medeiros coloca aqui, a Ju era uma fofinha, e continua sendo. Linda. Era mesmo, né? E vocês foram para o encontro depois, né? Claro. Fomos, muito bom. Fomos. Uma experiência... Eu confesso que eu fui um pouco resistente, porque eu tinha que deixar a Ju, ela era pequenininha, e eu fui com uma dorzinha no coração, verdade. Mas... Foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. E de lá para cá a gente trabalhou em tantos outros. Sim, né? sim. Perdi até a conta de quantos encontros nós fomos. Saudades dos encontros, né? Saudades. Você vai trabalhar no encontro, você acaba aprendendo de novo com a administração, que a palavra é tão viva que ela vai sempre se renovando. Uma coisa louca, né? Muito bom. E olha que legal. Mas como a gente conheceu a IBF, né? Foi assim, a Jéssica... Né, a nossa filha mais velha, ela tinha contato através da dança com o Ministério de Dança da IBF. E ela conhecendo a nós e conhecendo a igreja, ela disse, o dia que vocês forem lá, vocês vão ficar, porque é a cara de vocês. E foi o que aconteceu, né? Primeira vez que fomos, já ficamos. Fomos super bem recebidos. O Louro, né, amor? Era a muito Sakai, bom. Enfim, fomos extremamente abraçados por quem estava lá e
e nos encontramos na mesma hora. Estamos lá até hoje, graças a Deus. Ô, Edinho, vai lendo aí, porque eu tô muito lendo, viu, cara? Não, e a vantagem é que eu sou míope, enxergo bem de perto, então tranquilo. Porque, essa é a vantagem. Ó, a Thelminha Miranda, peguei a Gegé e a Ju no colo. Olha isso. Grande privilégio. Agora tem que pegar a Bela. Agora tem a Bela pela frente. Uma irmã que está há muitos anos conosco lá na floricultura. Eu falo que ela é irmã mesmo, porque é um carinho que a gente tem com ela. Ela entrou lá quando nós casamos. Então, nós chegamos da lua de mel, ela estava lá esperando a gente. Já. Então, assim, depois ela saiu um tempinho e retornou e está conosco até hoje. Ela, Israel, motivo de orgulho para a gente. Sim, né? E nesse tempo todo na Filadélfia, que vocês chegaram e depois vocês foram exercendo o ministério, começando a, vamos dizer assim, se envolver profundamente na igreja. Aonde que vocês encontraram o ministério de casais? Aonde isso entrou na vida de vocês? Isso vocês fazem parte, hein? Lá na Batista Vila Esperança, nós já trabalhávamos lá, ajudando o pessoal com os casais. E tínhamos ideias e a gente ajudava, era bem legal as redes lá e tal. Quando nós viemos, a gente começou a se aproximar também, lógico, né? Na época até seu irmão, Marcelo, estava, né, como um líder, e a gente começou a estar com eles ali e colocando ideias e tal. Depois, quando eles foram para Sorocaba, a gente acabou meio que, né, entrando na liderança meio na forçada, boa, né? A convite? Né, mas assim, graças a Deus por isso, né? Muito legal, sim. A gente se orgulha desse ministério, muitas vidas passaram já, muitos testemunhos, muita coisa boa, muitas frases que eu ouvi de algumas pessoas, até mais velhas do que eu, que me deixaram assim, totalmente... Feliz. Falei, poxa, como pode, né? Deus trabalhando e uma coisa que eu aprendi na Filadélfia, nós não somos nada, nós somos instrumentos de Deus, Ele nos usa e a gente tem que estar aí sempre disposto para a obra dele. Então, assim, quando você vê alguma pessoa que foi tocada na rede de casais por qualquer outro assunto e ver agradecer, é muito gratificante, que você se sente útil de estar trabalhando para Deus, né? E para os casais, que é tão importante, né? A Aninha colocou aqui, me lembro bem do meu encontro. Eu fui com muito medo, estava grávida de 4 meses, da bebê que eu perdi aos 7, mas nesse encontro a Renata me deu maior apoio e carinho o tempo todo. Então, a Aninha mandando aqui... Eu lembro de você grávida, viu, Aninha? Eu lembro. Uma época que nós tínhamos a nossa célula lá e estávamos todos juntos. E recentemente, não tão recente, mas há um tempo atrás, você passou por um momento bastante difícil na vida, né, Sandy? Sim, conta um pouquinho para nós desse Só lembrando, período. Voltando lá na minha infância, que eu sou um sujeitinho meio teimoso de estar aqui, viu? Eu tinha aproximadamente uns 2 anos, isso conta a minha tia, eu caí numa piscina e ela me salvou, eu estava já lá no fundo, assim, ela me retirou de lá. Daí o meu trauma de profundidade de água, né? Fiz um curso de mergulho, até o Oricaba estava comigo e tal, e eu até hoje não consegui destravar. Aí agora que eu fiz 50 anos, eu desisti, falei, não vou mais destravar só isso. Só de chuveiro mesmo, deixa água. Assim, eu amo a água, mas só que eu respeito a profundidade e não vou, pode falar o que quiser, pode me chamar do que quiser. Eu não vou mergulhar, não vou fazer nada. Eu quero me limitar a isso e me respeitar a isso. Foi algo que machucou, né, o meu eu, né? Então é melhor eu não fazer. Então, beleza. Tem outras emoções para curtir, né? Então, beleza. Agora, em outubro de 18, eu fui fazer uma cirurgia simples, uma hérnia de hiato, e a qual o médico falou, 0,5 de chance de ter algum problema. E sai amanhã. Entra hoje e sai amanhã. Exatamente. E fui consultar outros médicos também com meus exames. Eu preciso operar? Precisa. Rapaz, você não está bem, opera sim, opera sim. Então, eu consultei outros 3 médicos que falaram a mesma coisa. Tinha que operar, não tinha jeito, né? E aquilo lá, né? Infelizmente, tínhamos que passar por essa experiência tão ruim, mas
felizmente, por Deus ter trabalhado na nossa vida, de ter nos dado essa graça de eu estar aqui com vocês hoje, é um privilégio, é um testemunho, né? Essa operação, muitos dos que nos ouvem e vêm sabem que aconteceu, mas vamos lá que é muito bom. Entrei para dia 1º de outubro para fazer a operação, fiz, tá tudo certinho e tal. Na noite do mesmo dia 1º, eu fui tomar um remédio e eu engasguei, porque o remédio era muito grande, o comprimido. E eu engasguei. No que eu engasguei, eu senti tipo uma facada. Eu nunca tomei facada, mas eu senti tipo uma facada e a minha respiração já, na hora, começou a travar. A Renata, eu olhando para ela, que ela estava comigo, as meninas tinham acabado de sair, ela olhava para mim com cara de assustada. Ela falou que eu fiquei cinza. Então, assim, as enfermeiras vieram de imediato e ficaram apavoradas também. Aí eu comecei a ficar com medo, porque eu falei, opa, peraí. Se tá todo mundo com esse medo aí, alguma coisa não tá legal. Chamaram o médico, ele veio depois, acho que ele estava dormindo até, ele veio todo lá meio mal-humorado e tal. Mas beleza, na madrugada, fazendo todos os exames, tive que pôr umas mangueirinhas para tentar tirar a pressão, e eles não descobriam, tinha que fazer a ressonância, não é isso? A ressonância para ver o que estava acontecendo comigo. E nisso já era madrugada, já 3 horas da manhã aproximadamente, né? A Renata ali comigo, eu tremendo, muito ruim, deram morfina e não passava dor, e a respiração ruim pra caramba, tal. Nesse exame nós viemos descobrir que meu diafragma havia rompido com esse solavanco que houve lá. Ele sendo rompido, é um músculo que está aqui entre o coração e o estômago. O meu estômago operado estava inchado, ele já foi subindo e já empurrou um dos pulmões. E tinha um prazo para ser operado rápido. 6 horas. Né? E isso não aconteceu. Eu fui ser operado com 12 horas após o acontecimento. Até mais, hein, bom? E aí, o que acontece? Ele estava indo, o estômago inchado e livre, ele estava indo para o meu coração. Eu ia ter uma parada cardíaca, lógico, né? Entrar em colapso todo o sistema. E aí, voltei para a operação. E isso é muito ruim, porque para o ser humano tomar 2 anestesias na sequência, é muito grave, né? Fiz essa segunda, abriu de novo, por laparoscopia, são pequenos furos, colocamos uma tela, né? Tô falando colocamos que eu não estava nem aí, né? Eu estava sonhando alto, né? E voltei. Quando eu voltei, eu fiquei em coma dessa operação em 3 dias. E muitos, nesse momento aí, tiveram ali correr, porque ela entrou comigo no dia 1º, e ela saiu comigo no dia 18 de outubro. Né? Então a gente ficou ali. Voltei do coma, mas uma experiência terrível. Né? Você tem pesadelos, é um negócio muito louco assim, de passar. E aí a gente foi para o quarto, foi todo um processo. Lembro que você, a Sandra, o J.E. e a Gidalva estiveram lá. Lembro da minha mãe, do meu primo Júnior, orando por mim, a voz longe, assim. Então, são coisas que vão dando flashes na sua mente, né? E foi, assim, um tempo muito ruim. Aí, do 0,5 que eu levantei a mão, que eu estava lá, né? Aí, de ter algum problema. Fora isso, peguei infecção hospitalar. Então, começou um tratamento para a infecção. E eu ia sair no dia 12, que era o prometido, não pude sair. E somente no dia 18. E foi muito ruim, porque, assim, quem já esteve internado sabe o quão é horrível você estar numa cama de hospital, a sua resistência cai demais. Para você ir ao banheiro, você precisa de alguém estar contigo, senão você vai cair. Para tomar banho, então, era pior. E assim por diante. Foram vários dias. E eu fiquei muito triste, eu chorava. E eu sou um cara meio difícil para chorar. E eu chorava ali no hospital com ela, porque eu falava, eu quero ir embora, eu não quero mais ficar aqui. E assim, o Hospital Samaritano, muito bom, tratamento excelente, os enfermeiros, nota 1000, virei fã deles. Então, assim, o tratamento, o respeito pelo ser humano ali, eles batalham por você. Então, eles vão até o que dá, o que não dá, eles estão acreditando na vida que está ali, né? E Deus permitiu de eu estar com vocês aqui. Eu lembro que a Bela nasceu na sequência no dia 24, e eu não aguentava nem ficar sentado, eu tive que deitar numa caminha lá
no quarto onde a Jéssica ia vir, porque eu estava muito fraco. Quem me viu nessa época viu quanto eu perdi de quilos, né, que foi 12 quilos. Eu fiquei murcho, mas beleza. Então, isso sirva de testemunho para as pessoas, porque eu tive um apoio tão grande dos meus pastores, da minha igreja. Eu falo para a Renata que eu sentia o pessoal orando por mim lá no quarto. Era uma coisa incrível, né? E quando eu estava lá no quarto, era um dia da ceia, ou domingo, alguma coisa, eu falava, como eu queria estar na igreja agora, e eu não estou aqui, não posso ir. Né? Então, são as coisas que a gente não dá valor quando a gente está bem, né? Eu sempre falo na minha família, né? Quando você está ruim, aí que você se lembra de como é bom estar bem. Quando você está se sentindo mal, com uma dor de cabeça, dor de estômago, qualquer coisa. Aí você lembra, nossa, como é bom estar bom. Mas assim, a gente não lembra disso no nosso dia a dia, né? Vai passando, né? Então é um negócio incrível, né? E ela passou um pedaço muito ruim, coitada, porque ela ficou direto lá, ela não vinha, ela ficou direto comigo. Foi importantíssimo ela estar comigo. As pessoas que me visitaram, eu não vou pôr nomes aqui, que aí eu vou ser injusto, porque eu não vou lembrar de todos. Eu agradeço de coração. Aqueles que não puderam ir, vai fazer o quê, né? Não foram. Pessoas que eu esperava não foram. Aí a gente fica chateado, né? Porque você conta, pô, fulano de tal vai vir, e o cara não foi, né? Meu parente tal vai vir, e não foi. Então você sente isso. É triste, né? E é importante a gente ter esse carinho pela pessoa que está lá, tudo, de ter esse contato. Fala, Emília. Mas eu acho que essa questão do apoio da igreja, eu senti mais que o Xande, né? Porque ele estava ali em coma, ele ficou 3 dias em coma, e foram os dias mais difíceis, porque foram uns dias de espera, né? De reação, de como as coisas iam ficar. E nesse tempo, as mensagens, as ligações... Eu vou falar nome porque eu me sinto confortável de falar, e eu acho que as pessoas que estiveram comigo, né, que estão aqui... Você pode esquecer algum, né? Então, eu vou falar de algumas pessoas que foram muito importantes, que estiveram comigo em praticamente todo o tempo. A pastora Sandra, eu ficava falando com ela várias vezes, ela me orientando como orar, enfim, como agir. E eu não vou chorar. E o Wellington tá aqui, amor? Não, acho que ele não conseguiu, mas ele vai ver depois. Ele vai ver depois, o Wellington. O Wellington trabalhava conosco lá no Açaí. E bem na hora em que teve toda essa questão do Xande, que ele desceu para fazer o exame, eu tava assim, em um estado lastimável, de ver o Xande naquela situação, com aquela dor, de não conseguir nem se mexer, não conseguir respirar, enfim. E eu comecei a mandar mensagem para algumas pessoas. E ele, na hora, ele falou, você pode atender? Vou te ligar. Ele ligou e começou a orar comigo. Ele falou, coloca as mãos sobre ele que a gente vai orar. E ele fez uma oração de guerra tão forte. E naquele momento o Senhor usou uma enfermeira que estava ali do lado para me abraçar, porque eu não conseguia nem ficar em pé. Ela me abraçou e me sentou na cadeira, foi quando o Xande foi fazer o exame. E eu falei que nem ia chorar, né? Falou. Senhor. Você falou que não ia chorar. Que tempo difícil. Mas assim, nesse tempo de dor a gente percebe o cuidado de Deus. E depois que tudo passa, que você começa a relembrar alguns momentos, você começa a ver o quanto o Senhor cuida de nós. O quanto, assim, o detalhe do abraço da enfermeira, do amigo que ligou exatamente no momento em que eu precisava de oração, de toda a família que se movimentou, né, orando, e toda a igreja. Eu sei o quanto a igreja orou, o quanto a igreja intercedeu por ele, por nós nesse tempo. A Jé estava grávida da Bela, o Xande saiu do hospital no dia 18, a Bela nasceu no dia 24. Então, assim, a Gé e a Ju e o Léo não saíram do hospital, eles montaram o acampamento ali na frente da UTI. Era uma UTI que a gente podia entrar, porque era uma UTI ortopédica, né? Enfim, não era que tinha tanta coisa que contamina, né? Elas montaram o acampamento ali, e quantas pessoas foram nos visitar nesse momento? E aí, Edinho, para você né? Para você e para Sandra, eu tava... Quando o Xande voltou da cirurgia, que ele estava ali ainda na parte de baixo do hospital, vocês entraram para vê-lo e saíram rindo. E eu não entendi nada, né? Eu falei, Jesus! Mas como eu conheço vocês, né? E depois isso me trouxe um conforto, porque vocês saíram tranquilos. Vocês saíram entendendo que o Senhor ia cuidar, ia
né, que o Xande ia passar por isso, que nós íamos sair daquela situação. Mas a hora que eu olhei vocês saindo pelaquela porta rindo, eu fiquei um pouco perdida. Eu não vi essa cena, viu? Isso é engraçado. Aqui o Wellington falou a glória para Deus. E a Sandra... Tá aí. Ele tá aí. Ele foi tão abençoador na minha vida, eu não vou esquecer nunca. A Sandra colocou aqui, braços e abraços de Jesus. Em tempos difíceis, ele usa as pessoas para nos acolher. Usa as pessoas para nos acolher. Quantos dias você ficou mesmo internado? 18. Eu brincava com... que foi... Eu brincava com ele que ele estava querendo quebrar o recorde da Sandra, que era 15. Misericórdia. Aí eu lembro que eu fui no 16º dia, falei, pô, você queria passar a Sandra mesmo, né? A médica que fez estubar, né? Quando vai tirar o... Isso, estubar. Ela também me abraçou. Olha, o senhor usou alguns braços para me abraçar mesmo, porque eu tava precisando. Eu tava chorando. Ela, calma, menina, calma, ele vai ficar bem. E era uma médica durona. Só deixaram você ficar lá por causa disso. Não, e esse é outro detalhe, né? Mais um. Eu não sei como eu ficaria longe, sem estar ali, vendo... Porque eu praticamente não dormia, né? Eu conhecia todos aqueles equipamentos, sabia todos os barulhos, eu já não me lembro mais, mas eu sabia todos. Eu sei que eu pude ficar... Você sabe, né, Jim? Eu pude ficar com o Xande todos os dias, mesmo na UTI. E eu sei que isso é um cuidado, porque na maioria das vezes não pode, né? Ficar o acompanhante. Mas eu pude ficar com ele em todo o tempo. Com banho, com alimentação, com tudo. Tem um lembrete bom de falar também. Virou meu nenê. A gente estava no quarto já, eu tinha saído da UTI, o médico veio me visitar. E ele falou assim, cara, eu quase te perdi umas 2, 3 vezes na mesa, mas para sua sorte você não fumava nem bebia. Não fumo e não bebo hoje também não, tá? Não fumava nem bebia, né? Não é presente, né? No passado. Né? Então, o fato disso te deu energias para você segurar, que foi, né? O percurso ali não é fácil, perto do coração, lógico. Então, um detalhe importante, né? Para a gente se cuidar, né? Cuidar de nós, né? Do nosso organismo, tudo, porque uma hora você pode precisar. Então, você vê, eu nunca imaginei que eu ia passar por uma situação dessa. Né? Sim. Então, acaba num pequenos detalhezinhos, numa hora que uma conta vir pode faltar, né? E que mostra o cuidado de Deus, né? Cuidado de Deus em detalhes. E é interessante, porque nós estamos vivendo uma época assim, em que eu lembro bem que vocês falando, olha, em 2 dias, vamos lá, e de repente muda tudo, né? E nessa hora que a gente percebe a nossa fragilidade. Mudou alguma coisa na perspectiva de vida sua, Xande? Sim, com certeza. De vocês da dois. Da família toda. Com certeza. Com certeza. Quando nos reunimos em almoços de família, nós lembramos, tanto que o ano passado, que fez 1 ano, no dia 18, que eu saí, nós fizemos um jantar aqui em casa, minha mãe, meus irmãos, tudo, e nós oramos e agradecemos a Deus por estar com eles presentes, por tudo que a gente passou, né, pelo núcleo da família. Então é uma coisa assim, foi uma nova data para a minha vida, né? É um 2º aniversário que eu posso dizer que eu tenho agora. Sim. Então, muito forte, essa coisa aí foi... E é o que a gente fala, né? A vida é tão curtinha, é tão frágil, né? A gente não tem nenhum controle sobre ela, por que perder tempo com tantas coisas que não fazem sentido, né? Sim. Eu acho que isso trouxe para nossa família também uma nova forma de ver algumas... Nós sempre contemplamos pequenos momentos, a simplicidade, tomar um café com leite com pão com manteiga é uma delícia, isso já fazia parte da nossa família. Mas depois de tudo isso, ainda muito mais, né? De estar com um amigo, de comer uma pizza, enfim, não precisa ter nada demais, o estar junto já é importante. Isso mudou, sim. Alguém perguntou aí, Edinho, se eu perdoei essas pessoas, né, que não foram me visitar. Lógico que eu perdoei. Alguém aí já se identificou, né? Eu sou um cara bom de coração, viu? Eu fico tranquilo, não tenho mágoa nenhuma sobre isso. É que, assim, é importante no momento que você está ali tão debilitado, você fica carente. Então, de repente, você não ver alguns rostos que para você acha que viria,
você fica meio mal, entendeu? Teve amigos meus que foram lá, pessoas que eu nem imaginava foram. Então, quer dizer, é algo assim, poxa vida. E eu sei também que pessoas que não podiam ir por conta do trabalho, coisa parecida, mas que ligavam todo dia, que mandavam mensagem para as meninas, que estavam preocupados com a minha vida. Então, eu agradeço a cada um, entendeu? O meu celular não parava, eu não dava conta. Sério que eu já nem respondia mais. Você sabe que antes eu aprendi, a gente aprende muitas coisas, né? E eu tenho aprendido também que nesses momentos, a gente passou algo muito semelhante, mas é a história de vocês. Tem pessoas também que têm dificuldade de enfrentar essa fragilidade. Sim. Então, às vezes, a gente... Não é que elas gostam mais ou menos, mas elas têm dificuldade de enfrentar essa fragilidade. Porque tem muita gente que não consegue entrar em hospital, não consegue entrar em UTI, tem dificuldade com essas situações, né? Então, é tranquilo, né? E nada, dia 18 de outubro é só dar um presente de segundo aniversário que resolve a situação. Né? Pronto. Você que não foi me visitar, pode me dar um presente dia 18 de outubro. Tá chegando, olha só que beleza, né? Aí resolve. Se a sua consciência pesou nesse momento, meu irmão, meu amigo, minha amiga, por favor, dia 18 está chegando, tá? Vou fazer 2 anos, novos 2 anos, né? Nos reconciliamos fácil, né? Nós já devemos estar chegando ao final do nosso tempo aqui. Aí agora eu perdi minha noção de cálculo e eu descobri o que aconteceu. O Wi-Fi realmente deu um problema aqui e não conseguiu conectar. Eu estou no 4G. Se eu não tivesse mudado para o 4G, eu ia estar continuando insistindo. E aí não ia conseguir. Mas graças a Deus deu certo. Eu gostaria que vocês, já caminhando aí para o final, dessem a mensagem dessa vida agora da pandemia, tudo. O que vocês diriam para os casais e para as famílias nesses tempos difíceis? Vocês que têm um ministério com casais, o que vocês diriam para as famílias? Como enfrentar esses momentos e como continuar agora adiante? E usando máscara e lavando e passando álcool na mão o tempo todo, né? É muito bom, até a gente é meio batido falar isso, né? Mas apesar de os números estarem caindo aqui em São Paulo, a gente precisa continuar o cuidado da máscara, do álcool, tudo. Não custa nada a gente ficar. Eu sei que incomoda, eu gosto muito de me movimentar durante o dia, abafa bastante, mas tem que usar, não tem o que fazer. E nesse momento, a gente percebe que as pessoas ficaram meio com a flor da pele, os sentimentos, as coisas, né? Muitos meio que se isolaram, mas muitos estão até meio depressivos. E eu falo, não custa nada, peça ajuda, estenda, vai ter gente que vai estender a mão para você. Então peça ajuda, alguém de sua confiança que você possa falar, né? A gente tem muitos no nosso meio aos quais a gente pode ter esse tipo de relacionamento. Então, assim, se você não está se sentindo bem, se você não está bem como casal, não custa nada você falar, poxa, vocês podem orar com nós, o que vocês nos aconselham, e às vezes pequenos detalhes do nosso dia a dia que fazem essa diferença. E às vezes se você tiver essa palavra de alguém, ajuda demais. Então levante a mão, peça ajuda, não fique com vergonha. A gente, tanto eu e a Renata, como a igreja, a IBF, está aí para ajudar. E hoje nós temos essa facilidade pelo celular, pelo computador, de falar, ou então liga, né? Que as pessoas hoje parecem que não querem mais telefonar, né? É só mandar mensagem, não é? Então, que dirá escrever uma carta, né, Jim? Como você sempre fala, né? Isso aí acho que nem... Ainda mais que o nosso correio falido do jeito que está, né? Aí que não tem jeito mesmo, né? Então, assim, que isso, estenda a mão, peça ajuda. Eu digo isso. E eu diria para você abraçar mais, beijar mais, ficar mais tempo junto, abrir mão das coisas que não valem a pena, não se irritar com facilidade, e de fato, né, amar de verdade as pessoas que estão ao seu redor, porque é isso que é importante. O trabalho é importante, mas ter equilíbrio, saber dividir as coisas, porque a gente chegou numa situação em que
tantas pessoas morrendo, temos casos próximos, inclusive, de pessoas que, né, que infelizmente faleceram. E o que adiantou? Algumas coisas, né? De repensar a vida de verdade, de repensar se vale a pena se indispor, se vale a pena brigar, se vale a pena criar um clima, uma situação que depois não vai levar em nada, né? Se não vale a pena de verdade relevar as coisas, né? E agir como Cristo agiria em algumas situações, falando na área profissional, falando na área familiar. E como marido e mulher, eu acho que trazer Jesus para dentro da sua casa, para dentro do seu coração, para dentro da sua família, faz toda a diferença. E nesse tempo, eu acho que é o nosso consolo, né? É saber que Ele cuida nos detalhes e que Ele está presente e que Ele nos dá sabedoria, nos dá entendimento, enfim. Mas é isso. O que eu diria para fazer é fique junto. Passe tempo junto. Né? Porque, como eu falei, a vida é tão curtinha, né? Uma das coisas que que muitos não perceberam que nessa pandemia, e a gente ficou meio que isolado, que um monte de coisas que a gente dava importância não são importantes. Sim. Não são importantes. Que aquele consumismo, aquelas coisas, são importantes. São importantes, são as pessoas. Aqui escreveu aqui, ó, vi muitos casais se separarem nessa pandemia, casais que tínhamos, claro que não tinham Deus na relação, que não souberam, não estão conseguindo enfrentar o dia a dia juntos, né? E não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Mas com Deus no coração. Uma tal de Sandra de Medeiros aqui colocou saudades de estar com vocês. A Janete falou que a verdade é sempre a melhor atitude, né? Principalmente na família, né? De estarmos valorizando a família e percebendo como a família é importante, como os relacionamentos, os amigos são importantes, como a igreja é importante, né? Como a gente sente falta da igreja, assim, estamos sendo supridos virtualmente, então vamos usar essa ferramenta e quando pudermos nos encontrar, vamos nos abraçar, nos apertar todos, né? Você viu? Deu para ouvir aí? Deu para ouvir aqui. Eu falei, olhei. Eu acho que é uma Ferrari. Não deu para mim ver, desculpa, hein? Tá bom. Senão eu estaria lá na janela olhando já. Edinho, eu acho que esse tempo, principalmente para os casais, foi um tempo de alguns se redescobrirem, né? Porque estavam tão envolvidos com as suas próprias vidas, com os seus trabalhos, enfim, que estavam juntos, porém tinham vidas distintas. E a pandemia obrigou o casal a estar junto novamente, né? A conviver junto novamente, a passar o dia junto. Então, alguns conseguiram tirar coisas boas e outros acabaram se separando por conta disso. Então, que isso fique uma lição para nós de que nada que seja secular a nossa vida possa interferir na nossa vida familiar, que sempre seja a nossa prioridade, que sempre seja o nosso tesouro, aquilo que a gente defenda com todas as nossas forças. Amém. E que nós possamos, né, trabalhar aí o nosso tempo agora, daqui a um pouquinho vai começar a contagem regressiva, e hoje eu vou pedir desculpa para o Regis, que eu acho que não vai ter como chamá-lo de volta. É verdade. Aqui, né? Hoje bagunçou um pouquinho, na próxima ele vai ter mais espaço aqui, né? Mas agradecer a Deus pela vida de vocês, pela família de vocês, e pedindo que Deus continue usando, porque família é uma igreja, ela é constituída de famílias. Uma igreja forte, ela só será forte se tiver famílias fortes. Se não tivermos famílias fortes, se não valorizarmos a nossa família, porque o tempo, como nós dissemos aqui, o tempo passa extremamente, de maneira muito rápida. Verdade. E se nós gastarmos tempo com pequenas questões, quando nós olharmos, e agora? O que vai ser? Né? O que vai ser da nossa vida? Né? Então, agora, as considerações finais, 1 minuto para cada um. O microfone está aberto para vocês. 1 minuto para cada um falar o que vocês exatamente quiserem. Sem olhar para o lado, agora olhando só para frente.
Eu queria agradecer a cada um que participou conosco aí. Eu vi aí vários beijos, abraços, tal, né? Aqui é muito rápido ali, às vezes vai passando. Teve até um pedido de oração ali, depois a gente vai olhar. E aí a gente vai orar sim, tá? Com certeza. E agradecer a cada um de vocês que estiveram conosco, nos ouvindo, né? A nossa história. Foi resumidinho, tem tanta coisa, né? Que a gente pode... a Renata tá linda mesmo, Thelma, também acho. Deus é muito bom comigo, viu? Deu esse presente aqui. Achei lá na Penha, tava lá, e fui, peguei e vim embora, entendeu? Levei para Arthur Alvim. Né? Agradecer a cada um. Algumas pessoas mandaram para mim mensagem que não puderam entrar e que vão ver depois no YouTube ou no Facebook, né? Isso. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês. É muito bom. Muito obrigado a você que é meu amigo, a você que é minha amiga, a minha galera da igreja que a gente ama tanto, tal. A vocês, pastores, que sempre estão conosco, nos apoiando, nos ajudando, e estiverem nas horas boas e nas difíceis. E é isso, né? Amigo é isso, né? Estar sempre junto, não importa a hora, né? Ou na hora da picanha, como também na hora do pão com manteiga, com cafezinho e com leitinho. Que é uma delícia. Quem nos conhece sabe que a gente valoriza muito isso. Foi né? nossa janta de hoje, aliás. Café com leite e pão com manteiga. Aí, o Robert também, agradecer pela vida da Rose. A gente teve como igreja orando por ela esses dias. Ela está em casa já, graças a Deus. Amém, que bom, né? Estivemos orando, né? Ele falou que ele resgatou ela lá na Vila Matilde, pertinho. Tem coisa boa naquele lado, tá vendo? Zona Leste é muito bom. Né? Então, assim, muito bom. E a você que é casado, invista no seu casamento, faça surpresas, não espere datas, né? Abra a porta para sua esposa, seja gentil, seja um cavalheiro. Porque quando você namorava com ela, o cara de pau, você fazia um monte de coisa. Então, depois que conquistou, acho que não precisa fazer mais, né? E não é assim. Continue, porque a vida é isso, tem que conquistar tudo. E principalmente mulher, que é um ser demais e complexo. Então, peraí. Né? Pode falar. Te dou 30 segundos aí. Fala uma loucura que você fez pela Renata quando você era namorado, então. Namorado ou agora? Acho que agora tem mais. Ou não agora, então tempo, agora. A gente só namorou 10 meses, não deu muito tempo. Exato. Nós então, começamos a namorar em janeiro e casamos em outubro do mesmo ano. Então, uma loucura que você fez pela Renata, Xande, já que você está recomendando aí. Sim. Tem uma recente. Ela foi viajar a trabalho para Mato Grosso, ficou 2 semanas. Eu não aguentei ficar longe dela. Eu peguei meu carro, fui até lá, 1.000 e poucos quilômetros. Fui na sexta-feira, passei o sábado e domingo com ela, fiquei ruim pra caramba. Eu comi um lanche em Presidente Prudente com meus primos lá. Meu Deus do céu. Eu fiquei muito mal. É isso mesmo que vocês estão pensando, que me deu. Queria parar na estrada e não dava. Eu pensava, vai vir uma onça que vai me morder, eu sou branquinho. Né? Então, foi terrível. Cheguei lá no hotel, ela me olhou, eu pálido, fui pro quarto não, fui pro banheiro, né? Mas assim, foi sensacional, a gente ficou junto lá, melhorei depois, voltei. Que bom, né? Que bom. Ainda bem, né? Tadinho, foi uma loucura mesmo. Mas foi né? mesmo, foi a loucura de amor, não brega como esses caras põem nos carros aí, né? Foi uma loucura de amor muito boa. É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim. Renata, o seu minuto, Renata. Bom, meu minuto é agradecer também. Tem várias pessoas aí do nosso convívio, né? Tanto de trabalho, como de família e como da igreja. Agradecer vocês e me colocar à disposição, tanto eu como o Xande, como Ministério de Casais, o que vocês precisarem. É o que o Xande falou, pode ligar, manda mensagem, a gente faz um Teams, um Zoom, dá um jeito, se encontra de máscara. Estamos aqui à disposição de vocês. E fala uma loucura que você fez pelo Xande. Eu faço todo dia, Dinho. Ela foi muito romântico. Ela foi muito privilegiada. Ela pegou o melhor dos filhos da Sinira, entendeu? E é um marido que beira a perfeição. Ai, gato. Né? É o melhor. Humilde. É super humilde. Deixa eu segurar que estou levitando agora aqui. Super humilde, né? Eu sempre falei isso. Eu sempre falei isso também. Falar para a Sandra, você pegou o melhor dos 3 filhos da Leni e do Ed, você pegou o melhor também. A história se repete. Eu não sei se meus cunhados estão aí, mas eu peguei o melhor, certeza. Então tá bom. Essa foi mais uma live de testemunhos da Filadélfia. Hoje tivemos que enfrentar vários problemas técnicos,
mas nós louvamos ao Senhor pela vida da Renata e do Alexandre, pelo seu testemunho, e nós pudemos controlar muito bem o tempo aí na finalização, e o nosso desejo é que você tenha sido abençoado pelo testemunho e que você seja impactado pela doce presença do Senhor. Se Deus quiser, na próxima quarta-feira teremos mais uma live de testemunhos da IBF Patriarca para a nossa edificação. Nós vamos conhecer a história de mais um casal e tenho certeza que você também será tremendamente abençoado. Fique com Deus, um grande abraço e que a sua noite e que o seu dia sejam abençoados em nome de Jesus.